RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Quaresma é tempo de confissão. Eu creio que os escritores da Confissão de Fé de Westminster estavam certos quando disseram: como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia, assim também aquele que escandaliza o seu irmão ou a Igreja de Cristo deve ser pronto para uma confissão particular ou pública do seu pecado e pesar que ele sente, e declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isso feito, devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Apesar dessas palavras profundas que nos convidam a um verdadeiro arrependimento e retorno ao convívio pessoal e especial com Deus, permita-me que o convide, amigo ouvinte, a ler comigo um dos textos bíblicos que de modo completo convence-nos da necessidade de um completo arrependimento. Salmo 51, versículo 1 a 6, onde se acha assim escrito: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que te comprazes na verdade do íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Meu ouvinte, o tema da nossa conversa de hoje é Quaresma é tempo de confissão. O carro que uso começa a ficar cada vez mais velho. Esta semana mesmo tomei um susto, digamos assim. De repente, o termômetro do carro passou a fronteira dos 90 graus Celsius. Eu estava longe de casa, na companhia de um colega pastor e mais 2 diáconos, quando tudo aconteceu. Quando tentávamos arrancar o carro, a temperatura, minutos depois, subia de novo. Não havia outra solução a não ser ligar para o mecânico e explicar a situação. O mecânico dizia que precisava eu desligar a ficha da válvula de aquecimento para ver se o ventilador estava funcionando. Quando abri o capô do carro, eu estava vendo muitas fichas, mas não conhecia qual destas fichas estava ligada a tal válvula. O mesmo dizia: o pastor deve olhar à sua esquerda, ao lado do filtro de ar próximo da bateria, ali mesmo, irás ver ali uma válvula. Eu estava vendo muitas fichas diante dos meus olhos. Desliguei umas tantas e nada acontecia. Até que finalmente consegui desligar a tal ficha, mas afinal o problema estava no motor do próprio ventilador. Diante do cenário, ficamos ali esperando que o motor arrefecesse e de metro a metro colocamos o carro o mais próximo da cidade possível. Meu ouvinte, Quaresma é bom tempo para ver se o ventilador da sua vida está de facto mantendo o motor da sua vida com Deus dentro dos padrões da temperatura recomendados. Não adianta andar aí a fazer de contas que a temperatura não está subindo. É fácil perceber isso. Olha para o estado do teu coração. Veja para como você anda passando os seus finais de semana. Faça uma vasculha no seu telemóvel e você perceberá que a temperatura do teu carro está acima dos 90 graus centígrados e as juntas e as medulas da sua alma estão prestes a gripar. Hoje mesmo ligue para o mecânico celestial e aprenda com o rei Davi como se deve fazer uma verdadeira confissão. Primeiro, precisamos aprender que o nosso pecado é tão nojento, malvado e assassino que precisamos pedir clemência diante de Deus com toda a força da nossa alma. O meu texto diz: Compadece-te de mim, ó Deus. A palavra compadecer na Bíblia aponta para os órgãos internos de uma pessoa. Os antigos acreditavam que as vísceras eram o centro das emoções e por isso diziam: tenha compaixão de mim, no sentido de querer dizer:
permita que a minha miséria chame sua atenção. Oh, meu ouvinte, aproveite esta quaresma e grite alto e em bom tom. Oh Deus, permita que a minha miséria chame sua atenção. Precisamos entender que nem mesmo os lugares finos, as pessoas de classe que conhecemos e os lugares de elite em que sentamos, irá diminuir a sujeira do pecado. O pecado é fedorento em qualquer lugar e mancha qualquer pessoa. Por isso o autor do texto liga para o seu mecânico e lhe diz: o motor está a aquecer, compadeça-te de mim antes que eu morra afogado em meu próprio vômito. Mas o autor do Salmo 51 sabe que Deus precisa usar a medida da misericórdia para perdoar seus pecados. Ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. Aqui vemos o plural sendo pago com o plural. A multidão das misericórdias precisa apagar as muitas transgressões. Uma vez estava eu sem dinheiro para resolver um assunto de casa. E neste desespero parei junto a um ATM da cidade só para ver se algum milagre teria acontecido na minha conta. Coloquei o cartão na máquina, coloquei na máquina o pedido para levantar apenas 5.000 kwanzas. E então tapei os olhos, pois não queria ler a frase que dizia: lamentamos não poder satisfazer o seu pedido. Mas, ao contrário, eu ouvi o barulho do ATM contando o dinheiro. Aquilo me pareceu uma oração respondida. Eu não sabia que o salário havia sido processado há algumas horas atrás. E eu tinha, afinal, provimento para a multidão das minhas necessidades. Oh, meu ouvinte, você tem provimento no céu para a satisfação da multidão dos teus pecados. Nesta quaresma, venha sem duvidar. Confesse sem adiar e receba em definitivo a paz em sua alma. E então você voltará limpo para a sua casa. Sua família irá perceber que você está limpo agora. E Davi mesmo orou no versículo 2 deste salmo: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Meu ouvinte, pergunte a um médico o quão importante é tocar a ferida do paciente com as mãos limpas e livres de qualquer impureza. Caso contrário, o segundo estado do paciente poderá ser pior do que o primeiro. Não haja dúvidas. Quaresma é tempo de lavamento, purificação e comunhão com o Senhor. Nesta fase, a nossa convivência com Deus precisa se aprofundar. Deus precisa ser mais visível em nós e para isso precisamos de ser sinceros como Davi. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido como justo no teu falar e puro no teu julgar. Caro empresário, seu coração sabe qual é a verdadeira origem do seu dinheiro. Caro ministro, as paredes do seu gabinete conhecem a natureza dos esquemas orçamentais que andas praticando. Oh, meu irmão deputado e representante do povo, Jesus conhece as suas manobras. Coitado do pobre juiz que é pago para fazer injustiça. Oh, pobre cidadão que justifica-se da pobreza para atirar-se contra a coisa alheia. Há uma voz nos chamando com amor, dizendo: voltai-vos para mim e eu voltarei para vós. Deixai todo o embaraço e pecado e corramos com esperança a carreira que nos está proposta. Quaresma é tempo de confissão. O céu está lançando o alerta. A terra está dizendo a cada minuto que você e eu não temos mais muito tempo. Aproveitemos o sol para ver a graça, pois existem coisas que sem sol não têm o mesmo brilho. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.